Estamos chegando para mais um episódio do nosso Pode Assim Mulher, o podcast do Conselho da Mulher Empresária de Maringá. E eu já vou logo pedindo hoje para que você acione o sininho, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum detalhe de tudo aquilo que nós estamos trazendo com muito carinho aqui para você. Hoje nós estamos aqui para conversar com uma conselheira que há 6 anos participa do Conselho da Mulher Empresária, ela que é advogada e uma baita de uma empreendedora do direito, viu? Com vocês, Jane Junqueira, gente. E aqui comigo também a Leia Fantin, conselheira, e a Nádia Felipe, uma conselheira também há muitos anos na Associação Comercial de Maringá. E eu já vou logo perguntando para a Jane. Jane, quem é Jane Junqueira? Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. Bem, eu sou advogada, mãe, avó, muito coruja, patriota, cristã, que luta muito e torce muito por um Brasil melhor. Mas eu sei que tem algo mais aí que eu conheço, que é uma mulher cheia de energia, inspiradora, que inspira muitas outras mulheres e muitos jovens também. De onde vem tanta energia, Jane? Então, Ju, eu sempre fui, como minha irmã sempre falava que eu era ligada no 440, eu sempre fui muito ligada mesmo. Tenho energia hoje com a idade, já passou dos 30, né? Então, já diminuiu um pouquinho. Mas eu sempre tive uma disposição muito grande, participo de várias atividades, além da advocacia, assim, mulher, e outras por aí também, sempre como voluntária em muitos lugares. E eu acho que isso é o que é o meu combustível. É o meu combustível para que eu, cada vez, consiga fazer mais. Vai alimentando a vitalidade, né? Vou alimentando a vitalidade. E por que você quis ser advogada? O que te levou a fazer a advocacia? Nádia, essa é uma história bem longa. Assim, na minha infância, eu vou voltar só um pouquinho. A gente teve uma infância muito feliz, sem muitas posses, mas a nossa infância foi muito feliz, com bastante dificuldade, muita dificuldade. Onde você passou sua infância, Jane? Em Matelândia. Conheço esse Você lugar. conhece Matelândia, né? A minha infância e adolescência foi em Matelândia. Casei, meu filho Eduardo nasceu lá. E então, antes de eu chegar na advocacia, o meu pai sempre foi uma pessoa muito culta, né? E minha mãe, uma dona de casa exemplar. Tínhamos muitos momentos de dificuldade e minha mãe, nesses momentos de dificuldade, ela ajudava, ela fazia bolo, doce para fora, meu irmão vendia, e aos 14 anos eu resolvi trabalhar, porque a gente tinha muita dificuldade, assim, a gente nunca passou fome, mas a gente tinha dificuldade. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa loteria esportiva lá em Matelândia. Quando a loteria esportiva, os que tiverem mais de 30, como eu, assim, vão lembrar, tinha tipo uma caneta e na ponta tinha um ferrinho, a gente ia furando os números. Trabalhei ali algum tempo, que a lotérica era de um amigo do meu pai. Depois disso, fui trabalhar numa empresa de engenharia, os meninos novos também começando, não deu certo a engenharia deles, aí fui trabalhar na agência de rendas, que era de amigos também, uma cidade muito pequena, você sabe, né? E aos 18 eu comecei a trabalhar no Bamirinos. Aí fiquei 2 anos no Bamirinos, né? Lá eu estudava à noite. O banco da terra da gente. Olha só. Aí fiquei por 2 anos. Aí passei num concurso do Banestado. E aí eu entrei para o Banestado e ali parece que começou a abrir, os horizontes começaram a se abrir, que a gente teve muito contato com gerentes, a gente fazia treinamento fora de lá, a gente ia para Cascavel, Curitiba, então os horizontes começaram a se abrir. E ali que despertou o meu interesse pela advocacia, porque aí a gente tinha contato com auditores, com inspetores, com o jurídico, e eu fiquei fascinada com aquilo. Só que a gente não tinha condições, lá não tinha faculdade. E para ir para Cascavel também não tinha condições. E eu fui alimentando aquilo, né? Casei, tive um filho, depois fui embora para Cuiabá,
Moramos 9 meses lá, minha filha nasceu lá. Aí viemos para Maringá. E nunca esqueceu. Não, nunca esqueci. Eu fiquei 17 anos sem estudar. Porque entre terminar o 2º grau, trabalhar em banco, família, né? Fiquei 17 anos sem estudar. Aí vim para Maringá, eu cheguei aqui em 83, em 90 eu passei no vestibular na UEM. Né? Aí eu fazia faculdade o dia todo. Trabalhava o dia Não, todo? eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E já com criança? Já com filho, já criança, tinha, filho. Eduardo e a Glaucia já tinham nascido. Né? E, então foi uma luta muito grande, porque a Glaucia agarrava nas minhas pernas e dizia, mamãe, não vai para a escolinha hoje. Né? E são 5 anos, né, Jane? Então foi assim, mas eu acho que tudo valeu a pena. E daí dentro eu fazia faculdade, trabalhava no banco, fui promovida dentro do banco, né? Primeiro fui como escriturária, caixa, daí fui assistente de gerente. Aí quando eu passei no concurso interno para ser gerente, aí teve uns probleminhas lá, que queriam me mandar para fora de Maringá, e daí não deu certo, eu estava no último ano de faculdade. Foi quando eu aderi ao plano de demissão voluntária no banco. E também não foi um mar de rosas, né? Porque você está ali, eu sempre fui dentro do banco, eu era uma modéstia à parte, mas os meus colegas que estão por aí, eles podem confirmar, eu sempre fui uma excelente funcionária e eu vendia muito bem. Eu costumava dizer que eu vendia a mãe, mas não entregava. Então, eu cumpria todas as minhas metas e ajudava os outros a cumprir também. Aí, saí do banco, meu marido também bancário, e comecei a advogar. Não, e comecei a advogar, mas a advocacia, vocês sabem que demora. O retorno não é de hoje para amanhã. É um empreender. É um empreender. Só que nesse tempo, para ajudar, para superar, porque afinal a gente tinha 2 salários e ficamos com 1 salário. Né? Então, para ajudar isso, vocês devem lembrar, a Nádia principalmente, tinha os telefones, eram caríssimos. E eu saí fazendo consórcio de telefones. Vendendo consórcio. Vendendo, eu fazia consórcio de Porque telefone. naquela época a gente Era muito caro. entrava, Então, eu saí, eu fechava um grupo por mês, ajudava no rendimento, nas despesas da casa, e comecei a vender seguros, que eu também sabia vender. E como eu não era corretora de seguros, eu descarregava toda a produção na corretora do meu tio, que era lá de Céu Azul. Até que a advocacia começasse a engrenar, né? Quanto tempo levou, Jane, para que o escritório conseguisse Porque eu se consegui, sustentar? Foram, acho que uns 6 anos, mais ou menos. E eu também tive a sorte que logo eu saí do banco, eu saí no primeiro PDV. A época teve só 3 adesões. Isso foi em 1996. Em 2000, teve um monte de adesão. Então, teve muita demissão. E o povo começou a me procurar, os funcionários começaram a me procurar. Aí eu tive a sorte, né? Eu tive bons professores. A minha primeira audiência eu tremi igual vara verde, né? Como todo mundo. Mas o nosso professor, conhecido por todo mundo, ele conduzia a audiência para a gente. Ele sabia que a gente não... Então, foi isso. Daí começou, aí as coisas foram engrenando. Eu atuava só na área trabalhista à época. E aí o povo começava a procurar. E eu falei, gente, eu não posso ficar mandando os clientes para outro lugar. Foi aí que eu comecei a expandir, a empreender em outras áreas. Fui fazer pós-graduação, aí contratamos advogados associados e foi assim que surgiu. Acho que aí é que está o empreendedorismo. Eu acho que você empreendeu desde o início da sua vida pequena, você já começou a empreender. Sempre. E cada vez empreendendo mais. O que você poderia dizer para uma pessoa, porque você foi empreendendo e não se importou com a idade que estava se empreendendo? Porque tem muitas pessoas que depois que a mãe tem filho, falam, não tenho mais tempo. Qual seria, o que você poderia transmitir para essas pessoas? Eu até estava comentando esses dias, não sei se foi com você, Ju, eu falei, eu não tenho problema em falar a minha idade. Eu estou com 67 anos e eu ainda sonho
Eu ainda sonho, ainda quero trabalhar. Com né? que idade você começou no direito, na advocacia? Eu comecei a advocacia com 36 e terminei com 40. A faculdade. A faculdade. Você abriu o seu escritório com 40 anos. Com 40, eu abri meu escritório com 40 filho, anos. né? Casada com filho. Tem muita gente que diz, já tenho filho, sou casada. E você foi um exemplo de que dá certo. Isso é um tarde. exemplo. Não teve, Exatamente. não foi fácil, mas meu marido me apoiou muito, sabe? Eu estudava de madrugada, fim de semana ele pegava as crianças, ia para o clube, levava, e o QG de estudar era na minha casa, então os amigos iam para minha casa para estudar. Então, e depois as coisas vão acontecendo. Eu digo que eu nunca fiz grandes planos. Como diz o meu irmão, para quem morava em Matelândia, a primeira vez que eu fiz uma viagem para fora foi com ele. Ele dizia, quem te viu, quem te vê, né? Por quê? Porque é uma cidade muito pequena, a gente não tem grandes sonhos lá. Se você não sair dali para buscar, a Ju conhece, é uma cidade muito pequena. Eu morei também, passei parte da minha infância nessa mesma cidade. Aliás, conheci a Jane lá, mas eu era... A gente era muito amiga dos pais dela. O pai dela foi dentista da minha família inteira, né? Então, é uma coisa que você não tinha muita... Você não fazia planos. E as coisas foram acontecendo. Daí, a gente foi... No próprio banco, eu fui transferida para Cuiabá, eu e meu marido. E depois transferimos para Maringá e foi uma coisa que a gente não fazia planos, as coisas foram acontecendo, igual na advocacia. Eu sabia que eu ia vencer, eu tinha uma coisa que eu iria vencer. Só que eu não fazia planos. Aí quando as coisas começavam a acontecer, eu falei, não, peraí, eu tenho que me aprimorar. Na verdade, a gente vai se organizando na vida, porque não há como você planejar, né? A Leia, que é da engenharia ali, tem empresa de engenharia. Tem que planejar, Você né? planeja e executa uma obra. Na advocacia, eu costumo dizer que eu cresci muito rápido. E eu brinco que eu cresci sem saneamento básico. Chegou uma época que eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? A coisa cresceu tanto, eu falei, preciso me organizar. Né? Então você é uma advogada empreendedora. Aí comecei, exatamente, preciso me organizar, porque desde o R dos funcionários, dos advogados associados, o financeiro também, né? A gente teve uma época muito boa no direito, né? Que foi a época do PDV do Banestado. Então, muitos e muitos clientes me procuraram. Naquela época as ações eram ações muito boas, porque os bancos, na época, eles... não tomavam os cuidados que tomam hoje. Hoje havia muito problema, né? Havia muito problema, né? Os funcionários trabalhavam demais. Os funcionários trabalhavam 12, 18 horas por dia, né? E aí a gente conhecendo a legislação, a gente foi aplicando, né? Foi aplicando. E depois esses próprios clientes que foram ao escritório para nos procurar por causa de uma ação trabalhista, eu tenho clientes até hoje. Até hoje eu tenho clientes, assim, que daí surge um problema aqui e ali, porque hoje a gente atende em várias áreas lá no escritório, nós somos em vários advogados. E quem faz essa gestão com esses vários advogados da Jane Junqueira e Associados? Sou eu. Você que administra tudo. Eu que administro. Caramba, teve que aprender isso também. Tem que aprender, né? Mas eu tenho uma equipe muito boa, tenho uma secretária muito boa, né? E a Jane, mãe, filho, vó, como é que é essa Jane? Além de empreendedora, como é que ela se comporta? A Jane, mãe, vó, eu acho que eu dou atenção para eles, sabe? É a paixão da minha vida, são meus filhos e meus netos, né? Depois tem umas outras paixõezinhas, se for ao caso a gente fala, mas... As amigas, por exemplo, né? As amigas, gente, as amigas. Eu falo, gente... Não dá para viver sem amigas. A gente vive com a família, dá atenção, passo todo dia, vejo os netos, ligo, tem um grupo, a vovó e os netinhos, né? Mas as amigas é fundamental. Não dá. Não dá para não ter amigas, né? A gente tem que... Acho que isso também é o maior... Porque em casa, na família, você sempre tem um problema ou outro. Com as amigas, não. Com as amigas... Você tem que resolver os problemas da família. Tem que resolver os problemas, né? Você tem que resolver, tem que ter uma solução, é aqui, é lá, né? E com as amigas a gente não tem que resolver nada.
Jane, e o fato de você, até mencionei no início do podcast que você está há 6 anos no Assim Mulher. O fato de estar com um grupo de mulheres que empreendem, que querem crescer, que enfrentam desafios como você, isso te ajudou? Olha, claro, com certeza. Eu fui convidada há 6 anos para participar da Assim Mulher. Foi por acaso, assim, eu conheci a Cláudia, né, que à época a gente foi fazer a gente estava fazendo uma festa voluntária, né, com o Dom Anuar e tal, e daí eles viram que eu me movimentei, porque eu me movimento muito. Daí me convidaram, e dentro do Assim Mulher tem grandes mulheres ali, sabe? Então eu tenho aprendido muito com todas elas, amigas, fiz grandes amigas ali. Então, eu Assim Mulher e esse é, inclusive, um dos propósitos do podcast, não Sim, é, Leia? com certeza. Que essas mulheres possam vir compartilhar suas histórias. E mais do que isso, né? Que pessoas possam ocupar esse espaço para trazer inspiração. Não, ali tem muita inspiração, né? A Nádia mesmo é uma inspiradora. Então, tem muitas mulheres inspiradoras ali. Eu acho que Assim Mulher está de parabéns. Que sonho que você tem ainda na vida que você não realizou? Ju, eu falei que eu ri hoje de manhã, né? Que eu conversando com a Glaucia, mostrei para ela, disse assim, ó, filha, aqui, ó, meu sonho, né? Não, mãe, tá faltando um aí. Como assim? Eu falo que o meu sonho, hoje, eu gosto de viajar. Eu gosto muito de viajar, né? Então eu falei, eu quero viajar mais. Ela falou, não, mas falta um. Eu falei, qual? Ela aprender a tocar piano. Olha só. Você sabe que eu sempre fui apaixonada pelo piano. E a gente, não, como sempre, não tinha condições de comprar um piano, porque era muito distante, né? Eu comprei consórcio de um piano. Você comprou agora o consórcio de piano? piano? Não, consórcio de piano eu comprei. Meus filhos eram pequenos, na esperança de que meus filhos aprendessem a tocar piano. Não aprenderam. Né? O piano está lá, é a coisa mais linda. E você piano. também não. E eu também não. Aí agora eu falei, bom, quem sabe meus netos, né? Agora o Lavinho, vó. E quem sabe a avó? Por que não você? Então, eu tenho vontade. A professora dele já me falou, vamos aprender? Eu falei, vamos. Então, e o Olavo toca, e ele vai lá em casa fazer aula. Então, quando ele tem aula, ele almoça todo dia com a gente, e todos os dias ele toca. E o Olavo é o mais novinho? É o do meio. Do meio. É o do meio. Né? O netinho do meio. Dos 3 é o do meio, né? Tenho 3 netos, né? E então, eu acho que um sonho, assim, que eu até estava esquecendo, é tocar piano. Não sei se é possível ainda. Comprou. Leia, você toca, né? Bem pouco, né? Faz muitos anos que eu não toco mais. Toquei na sua casa. Então, Aquele dia. então. Mas eu também acho que... Até o meu é de continuar tocando piano. Então, Que não dá mais tempo, que a vamos gente fazer às aula lá vezes em casa, deixa, juntas, as duas, né, pensando que alguém Pronto. vai tocar. Então, Jônia, eu acho que nós duas podemos Vamos fazer. voltar a fazer Dá aula. para montar um dueto ali no piano. Sim. 4 Aí, ó, mãos, né? 4 é lindo, mãos, é sim, lindo. 4 mãos é O que é lindo. importante, a gente tem que fazer o dia de hoje, tudo que nós queremos, né? Então, essa é Então. uma mensagem que às vezes, nós esquecemos que o nosso dia é hoje, amanhã é outro e o passado é passado. Gente, essa semana Então- eu estive, dá tempo de eu falar ainda? Claro. Eu fui à missa segunda-feira lá na catedral e tem um momento dos empreendedores lá. Segunda-feira pela manhã. Segunda-feira. E quem estava lá era o Dom Anuar. E ele falou uma coisa assim que a mensagem dele me marcou, porque em determinado momento ele falou assim, qual é a única certeza que a gente tem na vida? Alguns, a morte. Eu falei assim, não. A única certeza que a gente tem na vida é este momento. Agora. Porque ninguém sabe o que vai acontecer se a gente sair fora. Daqui a pouco. Exatamente. Então, eu acho que é isso. A gente tem que aproveitar este momento. E eu procuro o máximo aproveitar com a minha família, com os amigos e vamos em frente. Se você pudesse escolher como você gostaria de ser lembrada? Olha, eu gostaria de ser lembrada como essa mulher que você falou de muita energia, que ajuda muito o próximo, sem esperar nada em troca. Tá? Eu procuro ajudar sempre e não espero nada em troca.
É isso. Uma esperança que você tem. Ah, essa esperança eu tenho, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ver é um Brasil melhor. Eu tenho essa esperança. E luto por isso. Talvez seja possível. Não exatamente como você sonha, mas se nós fizermos melhor, a cada dia talvez a gente consiga. Então, eu acho que cada um tem que plantar, Transformar um pouquinho. transformar a sementinha, pôr o seu tijolinho ali. Eu brinco, eu falo, eu coloco o meu tijolinho. Nós colocamos, É, todas nós né? temos que Né? colocar Eu digo nossos assim, então, tijolinhos. eu digo assim, eu não estou dizendo isso, eu coloco, Sim. mas todas nós temos que colocar o nosso tijolinho. Não é fácil, mas nós temos que colocar. Qual é a sua esperança, Nádia? A minha esperança é realmente de um mundo melhor, mas principalmente a conscientização dos jovens, como é que nós estamos passando, as transformações que o mundo está passando, e que a gente se conscientize que nós temos que mudar e que nós sejamos mais humanos, porque eu vejo que a humanidade está se perdendo na humanidade. Então, nós temos que brotar isso dentro de cada um de nós. E como fazer isso? Fazendo, dando exemplo. Então, eu acho que eu gostaria realmente isso, humanizar mais a humanidade. Você tem, Leia, um sonho, um desejo, uma esperança? Vários. Tenho vários. Me dá um Antes momento de responder inspiração. desse sonho, eu queria que a Jane também falasse para quem está nos assistindo, porque eu tenho certeza que muitas, eu também ouço isso, Jane, muitas vezes, falo assim, nossa, mas você tem tal idade, nossa, mas você trabalha, você faz isso, você faz aquilo. Então, assim, eu queria que você passasse uma mensagem. O que você passaria para uma mulher que fala, eu estou em casa, estou com os meus filhos, agora eu não vou, tenho tempo. mas que ela tem um sonho de empreender. Sempre é possível. Às vezes as pessoas dizem, eu não posso mais, eu não tenho capacidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós podemos. Dificuldades? Eu tenho também dificuldades. Eu tenho. Às vezes o povo olha e diz, já não tem problema. Claro que eu tenho problema. E muitos. Né? Então eu digo assim, não desista. Sempre é tempo. Comece a qualquer tempo. E sonhar é viver. Não é uma frase que todo mundo fala, isso é uma frase. Não é. Independente da idade, todas nós sonhamos. Quando você deixa de sonhar, você para de viver, você começa a vegetar. Por exemplo, eu estou com 70 anos, eu ainda tenho sonho. Se amanhã Deus me levar, não tem problema, mas hoje eu tenho um sonho. E a gente persistir o sonho, porque nós nunca podemos deixar de persistir. E aquilo que a Ju perguntou, o que você é? Nós temos que ser o que nós somos, independente de qualquer coisa. E a força vem de Deus. Então, né, Jane, a gente devia ser o grupo das vovós, quando nós falamos, as vovós, nós somos vovós, mas nós somos conscientes que nós somos donas da nossa vida e que nós temos alguma coisa para dar ainda. E é isso que a gente gostaria de passar. Porque tem muita gente jovem que já fala, não dá mais. Tudo dá. Depende da tua força de vontade, da tua fé e se preparar para ter aquilo que você quer. Porque falar, eu quero, mas não me preparo, também você não vai conseguir. Né? Então, acho que as vovós aqui estão... As vovós Mas eu vou te responder. Eu estou curiosa, estou aqui só... Estou curiosa. Então, eu vou te responder como eu respondo em casa. Porque, às vezes, o meu marido ele fala assim, já está na hora de se aposentar, né? Vamos trabalhar menos. Esse é um sonho. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Porque o meu trabalho vai me gerar a viagem que eu quero, as coisas que eu posso proporcionar para as minhas filhas, que ainda não são casadas, mas quando espero que se casem tenham filhos, que esse também é meu sonho. Eu tenho um sonho de ser avó. Elas sabem disso, eu já falei que eu quero casa cheia. Então, esse é o meu maior sonho, da família. E de continuar realmente trabalhando. Porque eu tenho satisfação de ir, de entender o que está acontecendo, de trazer coisa nova. E eu acho que é isso que me motiva. De estar em movimento. De estar em movimento. Então, eu falo que é nunca me aposentar. Muito Eu bem. também falo isso. Não é, Jane? É só diminuir. Sim, o dentro do ritmo, ritmo mas que a parar gente não puder trabalhar, né? Porque a gente, além do trabalho, a gente gosta de gente. Gente faz bem pra gente. É isso né? mesmo. É né, isso. Jane? Então, é uma Gente, faz frase bem pra gente. Agora é você, Juju. Conta aí pra gente quais são os teus planos e o teu maior sonho. Gente, maior sonho é difícil para mim, porque eu sempre fui condenada por ser uma sonhadora. Eu sempre fui muito sonhadora. Mas hoje eu tenho muitos sonhos, né? Muito bom ouvir a Nádia falar, a gente continua sonhando,
porque aí eu me sinto um pouco mais confortável, viu, Nádia? Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho livros, né, para escrever, que eles estão todos aqui ainda, eu preciso concretizar esses sonhos. Eu tenho viagens que eu quero fazer e que estão no meu caderninho dos sonhos. Mas um sonho muito recente, muito vivo no momento, é construir e escrever uma nova história. Porque eu decidi uma transição de carreira também aos 50 anos. Então, começar algo novo. Eu digo que não é do zero, porque a gente não começa do zero, você já tem uma história. Tem uma vivência. Mas é você, como a Jane fez, deixa o banco de lado, começo na advocacia. Eu deixei uma carreira de jornalista para empreender na área da educação, da comunicação, e o meu sonho é ver esse meu projeto concretizado, esse meu projeto muito grande, em muitos lugares, por todo o Brasil. Será? Então sonhe alto, porque todo dia é dia de sonhar. E a gente não pode delongar o sonho, porque um dia ele pode não chegar. Então, o sonhar tem que ser hoje. E nada vai te impedir de você começar teu sonho hoje. Porque nós somos capazes de fazer o tempo para a gente sonhar. Então, você tem que fazer isso. Diminuir algumas coisas e dar prioridade no teu sonho. Porque o que nós fazemos e o que nós vamos deixar? O nosso livro da vida. Que você está virando uma outra página, senão você não vai terminar teu livro. Um novo capítulo. Um novo capítulo. É uma coisa que a gente, com a idade, você vai vendo que você tem necessidade de ter as pessoas do lado. E se doar, tem muita gente que fala, mas você faz isso, faz isso. Eu falei, faço, porque enquanto eu estou me doando, eu estou recebendo mais. Porque a gratificação é maior, né, Jane? Exatamente. Então, essa doação que a gente faz nos gratifica muito. E que sorte a nossa ter essas mulheres por perto e que sorte a sua poder ouvir e receber as mensagens de gente que é assim tão inspiradora. Muito obrigada, Nádia Felipe, Jane Junqueira, Leia, minha parceira, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela presença de vocês. Obrigada, eu que agradeço. Voltem sempre. A gente quer estar sempre conversando, tendo conversas boas, inspiradoras, motivadoras. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. E você continue nos acompanhando, curta, comente, se inscreva no canal, ative aí o sininho para não perder nada do Pode Assim Mulher. Esperamos você no nosso próximo episódio.